que atire a primeira pedra quem nunca se defendeu quando alguém pontuou algum erro seu ou falou alguma coisa que você não gostaria de ouvir. É um problema comum, é um problema humano e que é o assunto que eu quero tocar nesse vídeo aqui de hoje. Mas antes, meu nome é Hugo, sou psicólogo clínico e para quem me conhece já deixa o like aí do vídeo. Para quem não me conhece, segura a mão, deixa o like talvez depois do vídeo, se você gostar, se você não gostar. E também considere comentar. Eu acho que eu vou falar bastante coisa aqui hoje bem relacionada aí com esse tema do modo, ou pelo menos na forma de agir quando alguém toca em alguma ferida sua. E se você gostar, por favor, deixa um comentário. Ou se você não gostar também, deixa um comentário. Deixa um comentário sobre algum tema que eu vou pontuar aqui no vídeo, algum ponto que eu vou pontuar aqui no vídeo, que eu quero realmente te ouvir, eu quero realmente saber o que você tem a dizer sobre o que eu vou acabar de falar aqui. Dito isso, vamos ao vídeo? Eu já escutei muitos problemas de muitas pessoas, já escutei muitas histórias de amor, muitas brigas, muitos desentendimentos. Eu não tô nem falando isso no meu sentido na minha pessoa como psicólogo, tá? Eu tô falando na minha vida pessoal mesmo, desde a escola, desde muito tempo. Eu sempre fui uma pessoa que estava ali para acolher amigos, pessoas próximas, para conversar, para trocar ideias, sabe, sobre qualquer assunto. E grande parte desses assuntos eram, logicamente, assuntos que acabavam ali sendo tocados no quesito de relacionamentos. E dentro desses assuntos, né, majoritariamente, quando a gente vai entrar no tema de conflitos, né, de problemas, de situações adversas e difíceis, a gente toca na comunicação. A gente toca no que o outro quer falar, como que o outro diz, ou como que eu digo e como que eu pontuo também. E aí a gente vai acabar entrando em um problema que é muito comum em todos os relacionamentos, ou pelo menos na maioria dos relacionamentos. Eu acredito que isso tende a acontecer por ser algo humano. Muitas brigas, questionamentos, dúvidas e términos, né? Eles acontecem pelo que a gente chama de modo de defensiva. Entrar nesse modo sem você perceber que você está dentro dele é talvez o que pode acabar, ou pelo menos até mesmo acabou com algum relacionamento, com algum casamento, com alguma relação amorosa sua. Por exemplo, vamos supor aqui que o seu namorado, ou sua namorada, ou seu marido, ou a sua esposa faça uma pergunta para você de que você tenha combinado com ele ou com ela que você iria fazer. Então, por exemplo, seu esposa, seu namorado perguntou para você se você não conseguiu marcar a consulta que você tinha falado que você iria marcar naquele dia. E quando você ouve isso, né, isso não soa para você somente como, pô, e aí, conseguiu ou não conseguiu? Isso soa para você como, por que você não conseguiu? Ou, pô, você é uma pessoa incapaz. Você disse que ia fazer e você não fez. Você não cumpriu com o que você mesmo tinha colocado ali naquele momento que você iria fazer. E aí, isso gera uma briga, isso gera um conflito. Porque você não reage com base na pergunta que foi feita. Você reage com base no seu entendimento, na sua leitura daquela pergunta. E às vezes o outro ele não perguntou, ele não pontuou, ele não fez um questionamento com essa ideia que você entendeu. E aí a gente tem um problema. Porque a partir daí, a sua resposta ela vai ser tomada com algo que não é real. Ela vai ser tomada por um modo que você entra na defensiva, justamente pela tentativa de tentar se proteger. Acho que o nome, né, a nomenclatura, ela já deixa bem claro isso, que é o defensivo. Você estar tentando se defender de alguma coisa. E deixa eu te dizer uma coisa, às vezes essa coisa ela não existe, sabe? O outro ele somente te perguntou, ele somente fez uma pergunta genuína, boba ou do dia a dia, sabe? Ah, Hugo, existe então todos os momentos que eu reagi de uma maneira parecida significa que eu estou agindo de uma maneira que não é para ser agida ou que eu entendi de uma forma que não foi a forma que o outro quis pontuar? Não, estou dizendo que isso pode acontecer e eu estou falando sobre esse fato. Estou falando sobre esse acontecimento. Isso exclui com que o outro te pergunte de forma grosseira, com que o outro pergunte de uma forma aversiva, com que o outro cobre de você alguma coisa que talvez não deveria ser cobrada e deveria ser somente pontuada ou esclarecida ou perguntada de forma genuína. Não, acontece sim. Eu estou dizendo aqui sobre um momento, um fato, um modelo dentro do teu relacionamento. E falando sobre defensiva, tem algo que para mim é muito importante da gente poder esclarecer aqui. Quando a defensiva se torna um padrão seu, é importante descobrir da onde que ela está vindo. E não só isso, às vezes também é importante você entender o que está acontecendo ao seu redor naquele momento e dentro do seu relacionamento. Às vezes a gente está agindo de uma forma que a gente está provocando o outro sem mesmo saber que isso está acontecendo. E o outro também pode ser que ele esteja fazendo isso sem ao menos perceber que ele está realmente fazendo isso, sabe? O que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que esse modo de defensiva é um padrão humano, tá? Isso tende a acontecer. Por conta disso que eu abri o vídeo falando que isso
tende a aparecer em diversos relacionamentos, na maioria deles, e eu chuto a dizer que está em todos eles, sabe? Só que o ponto aqui principal, eu não tô dizendo que isso vai permanecer no seu relacionamento para sempre. Eu também não tô dizendo que isso daqui é o que tá acontecendo quando você tem uma briga com seu namorado, namorada, marido ou esposa. Eu estou dizendo que é importante a gente olhar para isso, para que esse modo de defensiva, ele não acabe surgindo no teu relacionamento de uma forma que você não perceba que ele está acontecendo. É importante com que você saiba o que está acontecendo dentro do seu comportamento. Porque se você age dessa maneira, sem ao menos perceber que está agindo, o outro ele vai passar também a não entender o que está acontecendo. E você só vai responder a ele dessa forma, se defendendo. E na tentativa do outro de somente tentar conversar, pontuar, esclarecer ou fazer qualquer outra coisa, ele acaba sendo respondido com uma certa ignorância, indiferença ou até mesmo um certo receio seu que talvez não faça sentido naquele momento. Existem alguns estudos de dentro da área de relacionamentos que tendem a dizer que essa defensividade é como se fosse 4 cavaleiros do apocalipse. 4 dinâmicas relacionais que, quando persistentes e não abordadas dentro do seu relacionamento, elas predizem insatisfação e até mesmo um possível rompimento do seu relacionamento, que são crítica, defensividade, obstrução e desprezo. O porquê que eu estou trazendo esses 4 pontos aqui? Para mim, você deve estar sempre atento a esses 4 pontos para saber se eles existem dentro do seu relacionamento amoroso. É bem fácil disso acontecer e você não está percebendo. É bem fácil de você estar agindo dessa forma e colocando uma nova roupagem em cima disso para dizer que não é crítica, que não é desprezo, que não é uma certa obstrução e que não é também uma certa defensividade sua. Porque, novamente, a partir do momento que você age nesse modo de defensiva, é bem padrão, é bem comum com que você se defenda, ou pelo menos defenda ainda mais essa tese de que você não tá agindo dessa maneira. Hugo, eu tô vivendo isso dentro do meu relacionamento e eu não sei de forma alguma como que eu posso mudar. Vamos lá então, eu tenho alguns pontos aqui para poder tocar que para mim talvez seja o checklist assim para que talvez essa realidade ela possa ser mudada e que vocês não cheguem até o fim do relacionamento de vocês. Eu acho que o primeiro ponto talvez seja o mais óbvio, tá? Que é justamente fazer uma análise da tua vida ou do teu modo de agir dentro do relacionamento que você tá e ver o que tá acontecendo e ver o que você tá fazendo e tentar entender o porquê que você tá fazendo o que você tá fazendo. Quando eu digo isso, algumas pessoas tendem a pensar que Hugo, tá tudo bem, ou é muito complexo fazer isso, sabe? Eu até entendo, só que vamos lá, vamos por partes, tá? Eu acho que a primeira parte aqui é tentar entender se há alguma recorrência relevante de brigas, questionamentos, ou até mesmo de pontuações que o seu companheiro ou companheira faz para que você não está agindo de uma maneira condizente, ou eu não estou dizendo isso, ou eu estou falando de uma outra coisa, olha como que você está agindo, olha como que você está me tratando. Eu acho que se isso acontece, talvez isso já acenda uma certa lâmpada ou um certo alerta, né? Para que você consiga olhar para o modo que você vem agindo dentro de conversas, questionamentos e situações difíceis que acabam acontecendo dentro de um relacionamento amoroso. Vai acontecer, sabe? E olhar para isso é bem importante para que você consiga fazer ajustes pontuais para que o relacionamento continue. A partir do momento que você olha e vê o que está acontecendo e vê o que você está fazendo, é bem importante a gente entrar em uma outra caixa agora, que é justamente o que você está sentindo. O porquê que você age dessa maneira que você age? O porquê que você entende uma pergunta como um certo questionamento, um afronto, uma crítica? Por que isso acontece? Eu acho que isso pode acontecer por diversas coisas, sabe? E às vezes essas coisas não estão ligadas ao seu relacionamento atual. Às vezes esse modo de agir seu, como eu abri o vídeo falando, é um padrão, é um ciclo que talvez se repete há muitos e muitos anos, sabe? E isso às vezes vem de um ambiente que você fazia parte, seja na sua família, seja na roda de amigos, seja até mesmo em um outro relacionamento. Isso tende a acontecer por diversas causas anteriores e não somente por coisas do seu relacionamento atual. É bem importante que você entenda ou tente entender o motivo pelo qual você tem essa facilitação ou age dessa maneira para que você consiga entender a si mesmo, a si próprio. Isso pode facilitar um pouco da intervenção que você vai colocar dentro daquele momento. E facilita também para que no momento que você estiver agindo daquela maneira, facilita para que você consiga entender que você está agindo daquela maneira. Eu acho que o ponto de você reconhecer que você está fazendo isso
é bem importante. E a gente tem um segundo ponto, que é tentar entender o porquê que você está fazendo isso. Por qual motivo esse é um padrão de comportamento seu? Por qual motivo a pergunta, o questionamento, ele é lido como uma afronta, como uma crítica, como algo prejudicial e afrontoso a você. Eu colocarei aqui uma terceira caixinha, não sendo uma tarefa sua, mas acho que é mais um esclarecimento que eu quero fazer aqui. Relacionamentos amorosos, eles vão ter conflitos. Relacionamentos amorosos, eles vão ter discordâncias. Por que isso acontece, né? Porque você é uma pessoa diferente da outra pessoa que está com você, que está ao seu lado. Isso tende a acontecer com qualquer relação que você está dentro, com qualquer relação que você faz parte. E aí, quando vocês dois são duas pessoas diferentes, e não existe uma pessoa igual a você, né? Quando vocês dois são duas pessoas diferentes, vocês tendem a pensar diferente também. Vocês tendem a ter conflitos justamente por serem duas pessoas diferentes e pensarem de forma diferente. Esse não é o problema. E muitas vezes, agora a gente vai entrar numa outra caixinha, tá? Muitas vezes a diferença, ou pensar diferente, ou ter uma colocação, um pensamento diferente do seu, às vezes você pode entender isso como algo ruim, como um conflito. E aí você vai entrar nesse modo de defensiva novamente. A outra caixinha é justamente essa. Olhar a diferença, olhar a pontuação, olhar a conversa como algo bom. Isso deve acontecer dentro do teu relacionamento. Isso é algo humano, isso é algo do relacionamento humano. Isso vai acontecer. E a partir do momento que você olha para isso como algo ruim, logicamente você vai reagir a isso de uma forma ruim, de uma forma disfuncional, que é como a gente costuma dizer. Conversas, discussões, desentendimentos, conversas difíceis, elas vão acontecer dentro do teu relacionamento, tá? E outra coisa, só pra gente poder fechar o vídeo aqui, não tente resolver o problema, não tente acabar com a situação, não tente fazer com que vocês consigam conversar sobre isso enquanto vocês estiverem vivendo essa situação difícil. Espera um pouco a situação baixar, espera um pouco a poeira baixar, e aí um outro dia, em uma situação onde os dois estejam bem, conversem sobre o assunto. Não acho que seja legal vocês deixarem esse assunto em aberto, mas talvez, entretanto, todavia, também não acredito que o momento ideal para poder falar sobre isso seja quando vocês dois estiverem discutindo isso, ou levando um acontecimento anterior para aquela briga, para aquele momento, para aquela discussão. Enfim, era sobre isso que eu queria falar hoje. Se você tiver alguma pontuação, um comentário, uma crítica, ou confirmar, talvez, eu concordo com isso aqui que tu falou foi bem relevante, por favor, deixa nos comentários. É bem relevante que você traga isso para reforçar o meu comportamento de aparecer aqui mais vezes, e é o que eu realmente quero fazer. Tudo bem? Todos os links que eu acho interessante você ter acesso, eu vou deixar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Link para o meu Instagram, link para minha newsletter, link para fazer terapia comigo, tá tudo aí embaixo. Então espero que tenha feito sentido o vídeo e espero que você tenha saído daqui talvez uma pessoa com algum aprendizado a mais que tenha um impacto relevante dentro da tua vida. Tudo bem? Um abraço, nos vemos no próximo vídeo e até mais.